Olá, aqui é o engenheiro Luiz Machado e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre o que verificar na hora da entrega das chaves. E esse é um vídeo que serve tanto para quem é cliente, ou seja, a pessoa que vai receber o seu imóvel, tanto para quem está construindo, para o gestor de obras que está lá dentro do canteiro, porque ele precisa saber o que verificar para entregar um produto de qualidade para o cliente, né? E o cliente precisa saber para conseguir verificar se a construtora de fato atendeu todos os quesitos de construção. Então, se você tem alguma dúvida em relação a isso, fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que todos esses pontos que nós vamos passar aqui vão te ajudar e muito na hora da entrega das chaves, beleza? Eu sou o engenheiro Luiz Machado, se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui, se inscreve, ativa as notificações para você ser notificado toda vez que nós trazermos algum conteúdo relevante. Deixa um like também, comenta o que você achou desse vídeo aqui e, se possível, compartilhe com mais alguém que possa se interessar aí pelo assunto, beleza? Então tá, para começar, olha só, eu já entreguei, talvez mais de 200 unidades habitacionais. Ou será que não? E cada entrega sempre foi um aprendizado, né? Porque cada cliente tem sua particularidade, sua peculiaridade e a gente acaba aprendendo também. E eu resolvi compartilhar isso aqui com você, tá? Para você já chegar mais preparado durante a entrega aí da sua chave e para você, gestor de obras, também se preparar para entregar essa unidade aí, tá bom? Então o primeiro item que eu trouxe aqui, gente, é em relação ao memorial descritivo, né? Para quem não sabe, o memorial descritivo é um documento público, né, que consta lá tudo que a construtora vai entregar naquele empreendimento que ela está fazendo. Então, por exemplo, se a construtora falou que ela iria utilizar uma tinta X naquele empreendimento, ela precisa entregar com a tinta X. Se ela falou que a marca da porta ia ser a marca Y, ela precisa entregar com a marca Y. Tá? E isso está lá registrado no cartório, tá? É um documento legal, né? Para você poder cobrar e exigir lá da construtora no final que de fato ela cumpra com aquilo que ela prometeu. Tá? Então durante a vistoria é importante você cliente, né? E você construtor já deve saber que você precisa também seguir o memorial descritivo, mas para o cliente ele leva o memorial e verifica lá se de fato tudo aquilo que ele prometeu lá no memorial é o que está lá empregado, né, na sua unidade habitacional. Então, primeiro ponto, leve aí o memorial descritivo na vistoria, tá bom? Segundo ponto, projetos. Exatamente, algumas construtoras, né, trabalham com projetos personalizados, né, o cliente tem a possibilidade de personalizar e às vezes a construtora não permite que o cliente vá na obra, né, ao longo da execução. Então cabe ao cliente levar esses projetos no final para verificar, né, se a construtora de fato executou conforme o seu projeto que você passou para a construtora. Ou também conforme o projeto que a construtora passou para você que iria te entregar, tá? Então leve os projetos para você conferir, né, a quantidade de pontos hidráulicos, elétricos, né, se houve alguma alteração física, né, troca de parede, criação de uma parede, enfim. Vá lá, verifique se realmente está conforme o projeto, né? Se o piso que você escolheu é o que está instalado, se o azulejo realmente é aquele, né? Mas a maioria das construtoras que permitem personalização permite que o cliente vá visitando a obra aí durante a execução, né? Então esses erros eles podem ser minimizados com a presença do cliente ao longo da obra. Mas caso não, verifique lá certinho no final para ver se realmente está tudo certo. Bom, terceiro ponto. Pisos e azulejos. Exatamente, durante a vistoria você vai ter que verificar os pisos e os azulejos. Se tratando de piso cerâmico nesse exato momento, vamos imaginar que você vai fazer uma vistoria desse piso. Então você precisa verificar se esse piso está bem assentado, se esse piso não está fora do esquadro, se o rejunte está bem feito, se existe algum piso oco, né? É muito comum o cliente às vezes levar um cabo de vassoura, né, ou até mesmo um martelinho de nylon para bater no piso e verificar se esse piso está mal assentado. Se tiver mal assentado, você vai ter que pedir para que a construtora troque, tá? Então, um ponto importante em pisos, né, verificar se está oco, verificar se existe algum lascado, se existe alguma quebra, se o rejunte desse piso está bom. Isso serve para pisos cerâmicos e azulejos também, tá? Tudo isso que eu estou falando para piso cerâmico também serve para azulejo. Já num piso, por exemplo, um laminado, você vai verificar se esse piso ele não está lascado, né? Se as emendas deles estão uniformes, se esse piso está nivelado, né? Isso também serve
para o piso cerâmico, né? Esse piso precisa estar em nível. Você precisa verificar se existe algum arranhado nesse laminado. Caso exista, você vai registrar isso lá, né, na folha da construtora de vistoria. E se você é construtor, você vai vistoriar isso antes que seu cliente chegue para receber a unidade e vai fazer a troca, caso necessário também. Tá bom? Quarto ponto, rodapés. Exatamente, rodapé. Teve um caso em uma obra que eu executei, inclusive. O que aconteceu? O pessoal executou o reboco, a gente estava em final de obra, então estava uma correria muito grande. E aí, olhava o reboco, aparentemente estava tudo ok, né? Alinhadinho e tal. Quando a gente chegou no rodapé, que a gente foi colocar o rodapé deu aquela abaulada, assim, ó. Parecia uma cobra. Mas que porra é essa? E aí, puxa vida, né? Era o dia da entrega, deixamos passar. Depois que passou a entrega, a gente foi lá, corrigiu, arrumou. Enfim, então, ponto importante para você observar no seu rodapé, para verificar se ele está alinhado, né? Se ele não está abaulado. Né, verificar as juntas desse rodapé, a emenda entre um rodapé e outro, se está bem acabadinho, as quinas, né, se os cortes são em 45 graus, para ver se esses cortes estão bem feitos, né, e verificar também se esse rodapé ele está em nível, né, porque às vezes o rodapé ele vai acompanhando o piso está desnivelado e o seu rodapé acaba ficando de certa maneira até inclinado, se o piso não estiver bem nivelado, tá? Por isso que precisa estar tudo em nível, tá bom? Isso é um ponto importante. Lembrei de um detalhe agora falando de rodapé, que não é possível de se ver, mas quando você tem um laminado, né, normalmente fica uma folga entre o rodapé e o laminado, né, porque é necessária essa junta, tá? E o laminado, quando ele é assentado, ele tem que ficar afastado aí pelo menos 1,5 cm da parede para criar uma junta ao redor do laminado. Só que como vai o rodapé em cima, você não consegue visualizar essa junta, tá? Então é só um ponto importante também para você que está construindo, lembrar de visualizar, de fazer o checklist aí antes de colocar o rodapé, para que exista essa junta e depois esse piso laminado não venha aí a estufar. Beleza? Outro ponto, portas e janelas. Exatamente, olha só. Em portas, gente, o que você vai verificar em portas? Você vai verificar se a porta está fechando bem, né? Se ela não está com nenhuma folga. Você vai verificar a maçaneta da porta, né, se ela está abrindo e fechando a porta, obviamente. Vai verificar se existe algum arranhado, tanto na porta quanto na maçaneta. Vai verificar se existe algum amassado, tanto na porta quanto na maçaneta, tá? Um outro ponto importante que às vezes o pessoal não olha, né, é na parte de cima da porta, né? Algumas empresas de porta, elas colocam lá que o lado é para cima, né? Então o lado de cima da porta normalmente ele é pintado também. Então tem que cuidar porque às vezes lá na obra o cara vai, corta a parte de cima da porta, fica sem acabamento e isso daí não é legal porque com o tempo pode soltar a lâmina, né? Dependendo do jeito que essa porta for feita, né? Se é uma porta envernizada, você vai verificar a qualidade da pintura do verniz, né? E aí se não tiver pintado em cima, você vai pedir para que eles pintem, tá? Então um ponto importante. Em relação às vistas, né? As vistas têm que estar no grau, né? Tem que estar certinha, tem que estar no prumo, tem que estar retinha, né? Também vai verificar se existe arranhado, amassado, a qualidade que está pintado, essas vistas, né? Algumas pessoas chamam de alisar, né? Mas vista é aquela moldura que vai ao redor da porta, né? Então é importante você observar se existe algum amassado, algum arranhado, né? E a qualidade da tinta também, né? Porque às vezes eu já peguei portas e vistas, né? Que você aproximava próximo de uma iluminação, aparecia todo o defeito da tinta. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Isso obviamente vai depender da qualidade da porta também, que foi prometido lá no memorial descritivo. É mesmo? Você aprende rápido, hein? Tá bom? Outro ponto. Pontos elétricos e comunicação. Antes de ir para o ponto elétrico e comunicação, eu acabei não falando das janelas, né? Ponto importante para você observar nas janelas, tá? Verificar se a janela está fechando, né? Se o trinco dela está fechando. Verificar se ela consegue correr bem, né, no trilho que ela existe ali, né? Se ela não fica raspando, arranhando. Verificar a qualidade, né, das escovinhas, das borrachinhas, se as borrachinhas estão colocadas, se o vidro não está com folga e se a janela também não está com folga, ou seja, quando venta, se ela não vai fazer algum barulho que possa ser um incômodo para o cliente no futuro, tá? Então isso são pontos importantes de você observar aí
na janela, tá bom? E verificar também, obviamente, né, se não existe nenhum arranhão na janela, se a janela não está amassada, que são coisas que podem acontecer dentro do canteiro de obras. E se tiver, vai ter que trocar. Infelizmente, um amassado, algo nesse sentido, infelizmente não aceita a correção, só trocando a peça mesmo, tá bom? Agora sim, vamos ali para os pontos elétricos, né, e pontos de comunicação. Você vai verificar se todas as tomadas elas estão funcionando. Ah, mas eu estou visitando a obra e ainda não solicitei energia. Ok, você pode colocar lá uma observação de que quando você fez a vistoria não tinha energia e não foi possível verificar os pontos de energia, né? Mas caso tenha, você leva lá pode levar um carregador de celular, testar as tomadas, leva uma lâmpada para testar os bocais caso tenha, né? E um ponto importante que também você não vai conseguir ver caso tenha forro de gesso são os pontos, né, que normalmente as construtoras não entregam com a iluminação, deixa apenas a fiação em cima do forro de gesso e aí você não vai conseguir saber se o fio lá está no local certo para onde vai ser instalado a luminária. Então, nesse caso, você só vai descobrir quando você de fato for fazer a instalação e aí você pode recorrer à construtora caso não esteja esse ponto lá conforme o seu projeto elétrico, né? Porque daí você vai ter o projeto para comprovar que existia o ponto lá naquele local, mas a construtora não entregou, tá? Então, ponto importante. Campainha, verifica se a campainha está funcionando, né? Ah, mas não tem campainha. Então, quando fizer a instalação, você vai lá e verifica, né? E coloca isso lá na observação. Em relação a pontos elétricos também, é importante se atentar ao quadro de energia, né? Todo quadro, né, onde fica o quadro dos disjuntores, precisam estar devidamente identificados, né? Você precisa saber qual que é o disjuntor que liga o chuveiro, qual que é o disjuntor que liga a tomada e assim por diante, tá? Então, quando você abrir o seu quadro, ele tem que estar lá bonitinho, identificado para qual disjuntor que vai ativar cada área do apartamento ou da casa. Beleza? Mais um ponto, pontos hidráulicos, né? Então, você vai verificar se a sua torneira ela está saindo água, né, naquele ponto conforme previsto. Você vai verificar os pontos que você colocou lá hidráulico na sua casa, se você colocou um registro ou se você colocou uma torneira em um determinado lugar, você vai verificar se esses pontos estão lá, né? Porque depois que você for fazer seu móvel, né, imagina, você vai fazer uma bancada numa cozinha, chega lá, não tem o ponto de água que estava previsto. Pronto, aí é um quebra-quebra, é um trabalho dobrado, caso você não se atente a isso, né? Mesmo constando no seu projeto, mesmo a construtora tendo que ir lá arrumar, vai ser um transtorno para você cliente, tá? E para você que está executando, verifica se os pontos estão devidamente conforme o projeto, para que o cliente não tenha nenhum problema durante a vistoria. Beleza? Outro ponto importante, louças e metais, né? Então você vai verificar lá se o seu vaso, né, ele está descendo a água quando você dá a descarga, vai verificar se não existe nenhum trincado no seu vaso, né, nenhum arranhado no seu vaso. Né? Isso eu estou falando para vaso, mas poderia ser uma cuba, caso você vá receber o apartamento com cuba também. Né? Então, esses são pontos importantes. Em relação aos metais, serve também para o que a gente falou ali em relação à maçaneta. Né? Vai verificar se existe algum amassado, se existe algum arranhado, se o metal que ele está entregando é o mesmo metal que foi prometido lá no memorial descritivo. Tá? Ah, lá ele falou da marca Z. Então, quando você for receber o metal, tem que estar lá marca Z. Tá? Então é muito importante todos esses pontos que eu estou falando para você aqui, você validar com o memorial descritivo. Né? O ponto elétrico, ele falou que a caixinha elétrica ia ser da marca K. Ah, é da marca K, estou olhando aqui. Tá? Então sempre faça a validação, né, de tudo que eu estou falando aqui para você com o memorial descritivo. Né? Ah, ele falou que ia entregar um piso porcelanato Carrara, da marca W. Tem que estar lá o piso porcelanato Carrara da marca W. Tá no memorial, é o que tem que estar lá na sua casa, né, no seu apartamento. E o último ponto, estacionamento. Né? Então, se você comprou um apartamento, você provavelmente vai ter uma vaga. Né? Então, você, durante a vistoria, vai descer até a sua vaga, verificar se a numeração está correta, está no local correto do projeto conforme você comprou, né? Vai verificar as dimensões dessa vaga, se bate com aquilo que você adquiriu, né? Não menos importante porque você precisa fazer essas verificações em loco, tá? Então eu coloquei aqui também para você não esquecer aí durante a sua vistoria. Beleza? Então, gente, esses são os pontos que eu considero importantes para você vistoriar na entrega das chaves. Tá? Agora eu gostaria que você deixasse aqui no comentário se você acrescentaria mais algum ponto aqui durante a vistoria da entrega das chaves. Me conta aqui, eu quero saber,
tá? Se você gostou desse vídeo, ó, já deixa um like também. Se você ainda não é inscrito, clica aqui, se inscreve, ativa as notificações e já compartilha também esse vídeo com mais alguém que possa se interessar aí pelo assunto. Beleza? Eu sou o Engenheiro Luiz Machado, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.